Vamos nos colocar em pé para orar. Tem um tempo de oração. Curva o seu rosto, feche seus olhos por um momento, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento você possa estar dizendo para o Senhor, nosso Pai, do seu coração, entregue do seu coração, disposto do seu coração, nas mãos dEle. A palavra do Senhor diz assim: filho meu, me dá o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isso aí está lá em Provérbios 23, 26. Que nós possamos responder a esta palavra de Deus para as nossas vidas, dizendo: Pai, meu coração está em tuas mãos, e os meus olhos eu coloco no Senhor. Sim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, para apresentar ao Senhor o nosso culto de coração, nosso culto de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, declarando o nosso amor por Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Trazemos diante de Ti as coisas do nosso coração e as colocamos nas Tuas mãos diante de Ti, Pai. Senhor, nós trazemos a nossa atenção, nós voltamos a nossa atenção para Ti nesta hora, única e exclusivamente para o Senhor, para o que o Senhor tem para nos dizer hoje, nesta nossa reunião. E também a nossa atenção está para Ti, Pai, para nós Te adorarmos, para nós Te louvarmos. Queremos cantar ao Senhor um cântico de louvor, queremos trazer a nossa oração de gratidão ao Senhor, queremos trazer nossas vidas diante de Ti. Por isso nós clamamos: Pai, manifesta a Tua presença, vem com a Tua presença nas nossas vidas, se move aqui no nosso meio, vem com o Seu Santo Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem nos envolver, vem nos arrebatar para junto de Ti, Pai, neste momento, em Espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos toma, vem Espírito Santo e se aposta de nós, vem Espírito de Deus em nossas vidas, vem em nome de Jesus, Pai. Pai, nós colocamos as coisas do nosso coração diante de Ti, porque confiamos no Senhor. Nós trazemos a Ti os nossos caminhos, e confiamos no Senhor, porque sabemos que Tu estás agindo. Tua palavra diz que o Senhor já tem cuidado de nós, e nós Te adoramos, nós Te engrandecemos, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Você chegou a cumprimentar quem está aí atrás de você ou do lado? Vamos fazer isso? Vamos sair do nosso lugar? Vamos dar a graça e a paz para os irmãos, para as irmãs, em nome do Senhor Jesus. Isso. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Digno é o Cordeiro, Jesus, de receber todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui por causa dEle. A razão de estarmos aqui é Jesus. Por mais que você ou eu estejamos aqui, tenhamos algo que precisamos e sabemos que só Deus pode nos dar, né? Não é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui porque Ele é o Senhor, porque Jesus é a razão da nossa existência. Estamos reunidos aqui no nome de Jesus. Ele está aqui no nosso meio para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém, Valmir? Vamos cantar. Eu nem vi que era isso que estava ali, ó. Deus está aqui, né? Aleluia, aleluia, amados. Queridos, te pego de surpresa, assim, é engraçado que
meu violão não é o meu instrumento, né? Então eu toco, faz muito tempo que eu não toco, assim, tenho tocado de vez em quando, então tenho um repertório bem limitado. Mas enfim, essa canção é um cântico que fala uma coisa tão simples, mas que ao mesmo tempo não é simples, que tem que ser muito real na nossa vida, né? A presença de Deus em mim, em ti, em nós. E é um cântico antigo, mas que fala muito, assim, sério no nosso coração, né? Que a presença de Deus na nossa vida é tudo, a nossa paz, né? O nosso dia a dia, enfim. Então vamos cantar esse cântico? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Agora Deus está em ti. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E Deus está em nós, né? Deus está como eu te falo, me ouvir. Amém, aleluia. Nós vamos cantar de novo. Nós vamos dar uma ajeitada aí na conjugação verbal agora, tá bom? Né? Então, quando a gente canta Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tal. Quando a gente fala assim, Deus está em ti, tão certo como o ar que tu respiras. Amém? E depois a gente canta assim, Deus está em nós, tão certo como o ar que respiramos. Amém? Né? E eu cantar ti e nós, vamos olhar um para o outro e dizer realmente para o irmão e para a irmã, Deus está em ti, Deus está em nós. Amém? Vamos cantar novamente? Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Isso, pode ser. Então, a gente podia trazer nossos, quem tem dízimos ou quem tem ofertas, eu podia aproveitar esse momento de louvor, que é mais uma expressão do nosso louvor, né? Expressão de louvor pode ser uma oferta, um dízimo, pode ser vários atos do nosso dia a dia, né, que a gente pode louvar a Deus de várias maneiras. Então, Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E em ti, Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que tu respiras, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E Deus está em nós. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que respiramos, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse momento de louvor, te adoramos, Jesus, e que o Senhor seja o centro da nossa vida, ó Pai. Venha, ó Pai, com a tua presença no nosso coração, ó Pai, e que possamos, ó Pai, estar abertos e que o nosso intuito, ó Pai, a cada momento, ó Pai, a cada dia, seja fazer a tua vontade, Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Essa semana eu compartilhei com minha célula de líderes e a Luide com a dela sobre a graça de Deus. E o texto que nós utilizamos é esse de Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 9 em diante. E passamos essa mensagem para ser compartilhada nas demais células, né? Nos nossos grupos pequenos. Mas estava pensando na palavra para hoje à noite, e eu gostaria de, dentro daquilo que foi compartilhado, separar, digamos, dar uma pinçada, né, numa questão bem específica e trabalhar com vocês em relação a isso. E deixa eu fazer essa pergunta aqui para vocês. Em algum momento na sua vida, você já se decepcionou com alguém? Quem já se decepcionou com alguém aqui faz assim, ó. É tipo daquela pergunta assim que a gente já sabe a resposta, né? Por que você se decepciona com as pessoas? Por que eu me decepciono com as pessoas? Porque, veja bem, as pessoas são imperfeitas. Não é verdade? Como eu também sou. Né? As pessoas são imperfeitas e, obviamente, elas vão me decepcionar num momento ou outro. Como eu também vou decepcionar as pessoas uma hora ou outra, né? Às vezes a minha intenção não é decepcionar, nem a sua, uma outra pessoa, mas ela poderá se sentir decepcionada apesar de não ter sido essa a minha intenção. Às vezes eu fiz algo pensando melhor, pensando bem, mas a pessoa recebe aquilo de uma maneira diferente da que eu planejei, da que eu imaginei, da que eu sonhei, e se decepciona. Por que nós nos decepcionamos às vezes com pessoas ou decepcionamos pessoas? Porque às vezes nós exigimos dos outros mais do que eles podem oferecer para nós, e eles não vão conseguir corresponder ao nosso nível de exigência, né? E aí a gente fica decepcionado porque eles não correspondem. E obviamente eles também ficam decepcionados porque não conseguiram corresponder. Então vamos supor que eu pego e peço uma tarefa para você fazer, enfim, algo para você fazer. Na hora você não quer dizer não para mim, porque você gosta muito de mim, você assume aquilo. E na hora que você vai executar, você descobre que você não tem condições de pôr em prática aquilo. E você vai ter que dizer para mim, olha, Ismael, você me perdoa, eu assumi o compromisso com você, mas não dá, eu não consigo. Né? Ou você vai tentar e não vai dar certo, e vai ter que chegar para mim, olha, eu tentei, mas não deu certo. E a gente fica decepcionado. Não é verdade? Então, eu poderia colocar aqui, cada um poderia colocar uma série de motivos pelos quais nós nos decepcionamos com outras pessoas ou decepcionamos as outras pessoas. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui um pouco é sobre isso, de como lidar com isso, de como tratar com esse tipo de situação, como nós podemos nos relacionar melhor com as pessoas. E esse texto que vamos ler, de certo modo, ele fala da bênção de Deus que vem a nós através das outras pessoas. E de como nós podemos ser bênção de Deus na vida de outras pessoas. Eu quero lembrar, trazer à nossa memória a palavra que Deus diz a Abraão, quando Deus chama Abraão. Abraão, seja uma bênção, se tu uma bênção. E esse chamado de Deus para Abraão, para ele ser uma bênção, não é para ele ser bênção para ele mesmo. Não é para ele ser bênção só na vida da esposa dele, Sara, ou do pai dele, ou do sobrinho dele, ou de algumas pessoas que estavam mais próximas dele, mas era para ele ser bênção de Deus na vida de todas as pessoas que ele viesse a encontrar no caminho da vida.
da sua história de vida. Se a gente for olhar para a vida de Abraão, nós vamos perceber que às vezes ele não conseguiu corresponder a esse chamado de Deus, e quase que ao invés de trazer bênção na vida das pessoas, de ser bênção na vida das pessoas, ele trouxe maldição, e levou maldição para a vida das pessoas. Por exemplo, quando ele sai da terra dele, deixa então seu pai, seu pai faleceu, então ele segue em frente, ele chega num determinado lugar e ele vai apresentar Sara como irmã, por medo de que matassem ele, por ela ser esposa dele, ser uma mulher bonita. Então ele prefere enganar, mentir, dizendo que Sara era irmã em vez de esposa. E o rei daquele lugar toma Sara para o seu harém, e quase que o rei casa com Sara, imagina. E aí o rei descobre que Abraão enganou, e o rei manda chamar Abraão e fala com Abraão: o que você fez? Olha a maldição que você estaria trazendo para a minha vida, para a minha família aqui, para o reino. E ele despede Abraão, manda Abraão embora com Sara, manda Abraão levar os seus bens, tudo aquilo que ele havia conquistado. Gente, vamos olhar bem, Abraão recebeu o chamado para ser uma bênção, mas ele, na verdade, na vida daquele rei, ele quase que foi uma maldição. Eu quero dizer para você que nós não estamos isentos de, mesmo querendo ser bênção na vida de outras pessoas, às vezes quase que levar maldição na vida das outras pessoas. Estamos sujeitos a isso, precisamos cuidar, precisamos vigiar para que isso não aconteça. Amém? E precisamos entender que às vezes as outras pessoas, não que elas queiram, mas elas até poderão trazer uma maldição para as nossas vidas, se nós não abrirmos os olhos, como o rei abriu os olhos e percebeu, e pôde agir em tempo, né, em relação a Abraão. Se nós não estivermos alerta, nós podemos trazer maldição para a nossa vida, por causa de uma atitude de uma outra pessoa. Por exemplo, Josué, quando ele vai tomar posse da terra prometida, e ali eles enfrentam a batalha em Jericó. Nós cantamos esse cântico, né? Vem com Josué lutar a Jericó e as muralhas ruirão, né? Nós pegamos esse texto da palavra, nós cantamos ele, em atitude de louvor a Deus, pelo agir e pelo mover de Deus. E devido a isso, o Josué com seu exército, ele passa a ser temido pelos outros povos. E tem um grupo lá de estrangeiros que estavam no caminho de Josué, e sabendo que Josué uma hora iria marchar contra eles com seu exército, e eles temem pela vida deles e do seu povo, eles se camuflam, vamos dizer assim, não, eles não de atores, eles se vestem como estrangeiros que estavam ali como peregrinos. Eles encontram com José, eles pedem o socorro de Josué, né? E eles fazem uma aliança com Josué, e quando Josué se dá conta, ele descobre que fez aliança contra adversários. E já que ele fez aliança, ele tinha que honrar a aliança. Trouxe maldição. Entenderam? Dentro do próprio povo ali, dos hebreus, na batalha, nós temos ali as tribos que trazem despojos e escondem dentro da tenda. E quando Josué vai com o exército batalhar contra a cidade de Ai, é uma vitória fácil, eles são derrotados. Por quê? Porque haviam as tribos que trouxeram despojos em desobediência a Deus e trouxeram maldição para todo o povo. E o exército naquela batalha contra Ai é derrotado. Então eu quero colocar para vocês que nós somos chamados para ser bênção. Nós somos chamados, na verdade, para manifestar a graça de Deus na vida uns dos outros. Diga comigo, eu fui chamado para manifestar a graça de Deus na vida dos outros. Amém? Você entendeu isso? Né? E esse texto que nós vamos ler agora, em 2 Timóteo 4, fala um pouquinho da história de Paulo. Então, verso 9, vamos acompanhar, 2 Timóteo 4, 9, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Amém? Até aí. Olha a situação deste apóstolo, de Paulo.
O que nós podemos olhar e enxergar em Paulo? Deixa eu dizer algo aqui para você. Às vezes a gente olha para esses homens e mulheres da Bíblia, né? Pensando em mulheres, a gente olha para uma Ana, mãe do profeta Samuel, né? A gente olha para a rainha Esther, a gente olha para Débora, né? Que tomou posição, que comandou o exército, foi uma juíza, né? Lá no livro de Juízes você pode ler, diz, nossa mãe, que mulheres, né? Que homens, que heróis, que heroínas. Às vezes nos dá a impressão de super humanos, né? De super heróis da fé, né? Super humanos, mas a gente vai descobrir que eles são tão gente como nós somos gentes, né? Como diz lá que Elias era homem sujeito aos mesmos sentimentos e paixões que nós somos. Nós vamos perceber que esses grandes homens e mulheres da Bíblia, homens de fé, mulheres de fé, que entraram na galeria das testemunhas da fé, nós somos, e eles são como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos e paixões, mas eles experimentaram um crescimento na vida espiritual, se tornaram esses homens e mulheres de fé, e foram bênção nas mãos de Deus. E através da vida deles, muita gente foi abençoada. Deus pôde fazer o bem, através deles, na vida de muita gente. E eu creio que Deus quer fazer o bem, na vida de muita gente, através de você e através de mim. Como Deus quer fazer o bem na nossa vida, através de outras pessoas. Na vida de nós, através uns dos outros. Você crê nisso? Por exemplo, Gênesis 50:20 fala ali que Josué faz essa declaração. Josué diz assim para os seus irmãos: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, para que muita gente fosse preservada em vida. Eu acho fantástico isso. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, até mesmo o mal, as pessoas podem tentar contra nós. Aqueles que eram para ser bênção na nossa vida, manifestarem a graça de Deus na nossa vida, até mesmo, às vezes essas pessoas movidas, sei lá, por ciúme, por inveja, né, como foi no caso dos irmãos de José, que em vez de fazer o bem para o irmão, acabaram fazendo o mal para ele. E José diz isso em Gênesis capítulo 50, verso 20, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bem, para que muita gente fosse preservada em vida, inclusive eles, inclusive os seus irmãos, inclusive aqueles que intentaram o mal contra José, foram abençoados por José. Deus manifestou a graça dele, através de José, na vida dos seus irmãos, na vida de seus pais, na vida do povo egípcio e na vida do povo hebreu, que veio então para o Egito, naquele período de crise, de fome, para receber o alimento que, através da administração de José no Egito, Deus proveu. Amém, queridos? Esse texto que lemos, então, fala dessa humanidade de Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato de nós estarmos debaixo da graça de Deus e de vivermos segundo essa graça não nos torna super-humanos, super-homens, super-mulheres. Nós continuamos gente. Ou seja, na vida, o sol que vem sobre o injusto e vem sobre o justo, a chuva que vem sobre o justo vem sobre o injusto. Nós continuamos sujeitos às mesmas coisas. Em outras palavras, não é porque eu estou debaixo da graça e do cuidado de Deus que eu não vou passar por algumas coisas. Aqui o texto diz que Paulo, né, esse homem abençoado, ele passou por sofrimento, ele tinha suas fragilidades, ele continuou humano, ele tinha os seus sentimentos. E o verso 9 diz, ele falando para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Por quê? Ele vai dizer por quê? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quem que era Demas? Era companheiro de ministério, de missão, né? Era um companheirão de Paulo. Era um companheiro de trabalho, vamos dizer assim, né?
E Demas abandonou Paulo. E aqui, Demas abandonou Paulo no momento em que Paulo precisava muito dele. Eu não sei se você já teve um momento assim de precisar muito de alguém naquela hora. Cadê o fulano? E o fulano te abandonou. Consciente, porque ele preferiu amar mais esse presente século, o mundo. Não está dizendo que ele abandonou Paulo porque... mas porque amou o século, as coisas da vida, que não necessariamente são pecados, mas ele amou mais as coisas da vida, as coisas deste mundo, e por causa disso ele abandonou Paulo. Então Paulo sofreu abandono, como Jesus também foi abandonado. E Jesus disse para os discípulos dele: olha, vai chegar uma hora em que cada um de vocês vão se dispersar, vão para a casa de vocês, vão me deixar só. Está lá em João, capítulo 16. No Evangelho de João, capítulo 16. Gente, mas Paulo continua e diz assim, depois, e se foi para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Crescente e Tito, Crescente para a Dalmácia e Tito para a Galácia. Esses dois que foram para essas cidades, né? Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia, eles não abandonaram Paulo, mas eles não estavam ao alcance de Paulo, eles não estavam juntos. Por quê? Porque eles estavam trabalhando, eles estavam na missão, eles estavam envolvidos com o ministério, e Deus deu para eles, e que o próprio Paulo havia enviado. É Paulo quem envia Tito, é Paulo quem envia Crescente. Eles vão sobre um envio de Paulo para essas regiões. Sabe, você às vezes está precisando de alguém, e você sabe que você pode contar com fulano e ciclano, porém, aquele fulano e ciclano com quem você pode contar, naquele momento eles não estão disponíveis. Não é que eles não querem, eles não estão disponíveis. Se eles souberem, até eles querem, mas não estão disponíveis para estar com você naquela situação. Você entende isso? Aí o texto continua e diz assim, né, que somente Lucas estava com ele. E aí ele faz um pedido para Timóteo: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Mais para frente, Paulo vai dizer também que ninguém veio à sua defesa, ou seja, os irmãos, aqueles que estavam perto dele e que poderiam colocar-se ao seu lado para defendê-lo na causa que ele estava enfrentando, não vem em sua defesa. Não vem em sua defesa. Eu estava compartilhando com os irmãos, às vezes, de situações que a gente pode passar na vida, a gente precisa de alguém para defender a gente, e aqueles que poderiam vir na nossa defesa, cadê? Cadê? Sumiram! Estava aqui do meu lado, né? Aí um irmão compartilhou: pastor, eu quando era jovem e não era convertido, já foi avisando logo que não era convertido, eu saí com os amigos e tal, a gente foi para uma festinha, isso, aquilo, e aí, enfim, não sei o quê, e aí ele comentou, passou um carro de polícia assim, ficou olhando, e aí um amigo saiu correndo, e eles viram o amigo saindo correndo e tal, e vieram para dar batida, e aí eu fiquei muito bravo, porque o outro fugiu e largou a gente lá, né? Eu estava falando isso, eu não cheguei a compartilhar, mas eu teve uma situação que eu estava com uns amigos, onde nós morávamos em Londrina, 2 quadras de casa, tinha esses carrinhos, não sei quem lembra desses carrinhos de cachorro-quente que tinha na rua, esses menorzinhos, mais simplesinho. Hoje é muito sofisticado, né? Esse carrinho que tem, era mais simples. E a mãe tinha pedido para eu ir lá e comprar cachorro-quente para levar para casa, e eu fui com 2 amigos, né? E estava de bicicleta. E veio a gente chamava de moleque, né? Veio uns moleque, tinha um lugar lá em Londrina chamado Grilo. Olha o nome do lugar, Grilo. Aquele lugar que nem a polícia entra, né? É perigoso. Então eram os moleques lá do Grilo, né? E a gente viu que eles vieram em nossa direção. E 2 amigos que estavam comigo e perceberam antes de mim, porque eu estava envolvido com umas coisas, saíram correndo, deram no pé.
E eu fiquei ali com a minha bicicleta. Gente, vocês não imaginam o medo que eu senti. Porque eu vi eles me roubando a bicicleta e tudo mais. Eu digo assim, Deus foi muito gracioso, porque, enfim, eles resolveram não me roubar e nem levar nada. Eu digo, é por Deus. Mas meus amigos me largaram lá. Ninguém ficou ali para apanhar comigo, ou para me defender, ou para a gente lutar junto, né? Isso aconteceu com Paulo. Então eu digo assim, na vida, a gente às vezes se decepciona com as pessoas. Quanto mais próxima, quanto mais amada, quanto mais junto da gente está a pessoa e nos decepciona, maior é a decepção, maior é a dor, não é verdade? Um estranho fazer um negócio, estranho, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, né? Pastor, uma ovelha. Você acha que a ovelha vai lá passar a mão na ovelha, de repente ele te dá uma chifrada, era bode. Né? Pastor, você acha que é pastor? Você chega perto dele para ele te dar alimento, era lobo vestido. Ai. Né? Mas gente, eu gostaria que você considerasse comigo o seguinte, nesse texto eu li um nome aqui. Paulo está escrevendo para Timóteo, não é? E ele disse para Timóteo assim, venha logo, Timóteo, eu preciso de você. E quando você vier, traz consigo quem? Qual o nome da pessoa que está ali? Não, Lucas estava com ele. Marcos, isso. Lucas estava com ele. Ele chama Timóteo e pede para Timóteo trazer Marcos, não é? Por que será que Paulo pede para Timóteo trazer Marcos? Oi? Mas ele pede aqui, ele diz assim, Timóteo, traz Marcos, porque Marcos me é útil para o ministério. Paulo pede para Timóteo trazer Marcos, porque Marcos seria útil para o ministério dele. Esse é o motivo que Paulo pede para trazer Marcos. Agora, quem era o Marcos? É isso que o Darcy falou. Quem era o Marcos? O Marcos era um cara que no passado decepcionou Paulo. Se Paulo fosse ficar olhando para o passado, ele pediria para Timóteo trazer qualquer outra pessoa, menos Marcos. Se Paulo tivesse guardado rancor, mágoa, ele pediria para Timóteo trazer qualquer outra pessoa, menos Marcos. Porque Marcos o havia decepcionado. Ou ele havia ficado decepcionado com Marcos. E por que não dizer também de Marcos ter ficado decepcionado com ele, porque Marcos foi rejeitado por Paulo. E Marcos vem. Né? Marcos poderia dizer, não vou não. Não vou não, posso ser útil para ele, mas não vou não. Quer ver? Abre sua Bíblia lá em Atos. Atos. Só para a gente não tirar teima aqui, né? Abre em Atos. Capítulo 13. Atos 13. Verso... Vou ter que pegar meu óculos. Está meio escuro aqui. Agora a gente estava brincando aqui sobre o tamanho das letras, né? Ó, Atos 13:13. E diz assim: João Marcos, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ou seja, eles estavam na viagem missionária, trabalho. João aqui, companheiro de trabalho, de missão. O que ele faz no meio do caminho?
larga Barnabé, larga Paulo, larga os outros e volta para a cidade dele, abandona. Aí abre agora a sua Bíblia, em Atos ainda, capítulo 15, verso 36. Aqui passou um tempo, agora já estão na segunda viagem missionária, né? E aí diz assim, verso 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Olha só, o João Marcos, João, que era o Marcos, ele abandona no primeiro momento e se torna motivo de discussão entre Barnabé e Paulo, e a causa, inclusive, da separação deles, entre aspas. Porque Paulo diz assim, não, você largou a gente lá atrás, agora você quer estar junto? Comigo você não vai. Olha como Paulo amadureceu, olha como Paulo cresceu. Num primeiro momento, quem abandona é o João Marcos, mas no segundo, quem rejeita e não quer é Paulo. E agora a gente lê aqui em 2 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo e dizendo, traz consigo Marcos, porque me é útil no ministério. Que lição que nós tiramos disso para a vida? Que aquele que nos decepcionou lá atrás, porque João Marcos trouxe decepção para Paulo. Mas depois, Paulo também decepcionou João Marcos, quando disse, não quero você comigo. Paulo rejeitou João Marcos, concorda comigo? Imagina você, no lugar de João Marcos. Você não aguenta e volta para casa. Você repensa, você se arrepende, e depois você quer voltar à missão. Aí o líder da missão diz, não, você abandonou lá, agora não te quero mais. Como você se sentiria? Gente, eu quando leio e vejo isso aqui na Bíblia, eu vejo a graça de Deus. Eu vejo a graça de Deus, eu vejo o amor, o cuidado de Deus. Aquele que um dia decepcionou, aquele que um dia foi decepcionado, agora estão juntos. Um podendo ser útil na vida do outro, um podendo manifestar a graça de Deus na vida do outro. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que tem coisas que são muito maiores do que algumas coisas que acontecem na nossa vida. Que existem coisas que são maiores do que algumas decepções que nós passamos. E que a gente não pode guardar no coração algumas coisas. A gente tem que limpar o nosso coração. E nós temos que olhar para as pessoas e por mais que de alguma maneira elas possam ter causado um mal para nós, num determinado momento, num outro, elas podem ser as pessoas que Deus vai usar para nos abençoar ou para serem úteis conosco no ministério que Deus tem nos dado. Você compreende isso? Então, eu gostaria que você pensasse nas pessoas que já te decepcionaram, nas pessoas que você já decepcionou. Diz, Senhor, me perdoa. E perdoa fulano e ciclano, beltrana, né? E fulana. Eu libero perdão na vida dessa pessoa. Eu espero, Senhor, que
eu tenha condições, no que depender de mim, de pedir perdão também. Porque a gente não sabe de quem é que nós vamos precisar amanhã. E nós não sabemos se aquela pessoa vai precisar ou não de nós amanhã. Às vezes uma pessoa que nos machucou hoje vai ser a pessoa que a gente vai precisar ajudar amanhã. Né? Às vezes uma pessoa que nós machucamos hoje vai ser a pessoa que vai nos ajudar amanhã. Ou que nós vamos ter que ajudar amanhã. Você compreendeu? Aonde está a graça de Deus? Quer dizer que a graça de Deus é maior do que todas essas coisas. E se nós estamos debaixo dessa graça de Deus, nós vamos nos colocar à disposição dEle. E vamos perceber isso e vamos agir. Então, eu vou concluir dizendo assim: primeiro, a graça de Deus não nos impede da necessidade de amigos. A gente pode sofrer decepção com um Demas que abandona, com um Alexandre que trai e com os irmãos que não veem nossa defesa. Né? Mas a graça de Deus não nos impede da necessidade de amigos. Paulo precisou de Lucas, que ficou ali com ele. Paulo escreve para Timóteo para vir depressa. E Paulo manda o recado para João Marcos: vem porque você é útil para o ministério. A graça de Deus não nos impede da necessidade de amigos. Aqueles amigos que são mais chegados que irmão. Não é porque eu estou debaixo da graça de Deus que eu posso dizer: Bianca, não preciso de você. É Bianca, né? Isabela. Troquei os nomes. Eu ainda troco os nomes de vez em quando. Sobrenome. Então tá dentro, então, Isabela. A graça de Deus na minha vida não me impede de ter necessidade de amigos. De dizer: eu não preciso da Isabela, eu não preciso. Deu um branco geral aqui da Cleide. Eu não preciso do Darcy. A graça de Deus diz assim: eu preciso de amigos. Amém? Esta mesma graça de Deus não me impede de sofrer decepção com esses amigos. Eu posso te decepcionar e você pode me decepcionar, mas isso não quer dizer que nós não somos amigos. Quero dar um exemplo? Jesus Cristo, quando ele disse para os seus amigos, Pedro, Tiago e João, e os demais apóstolos: olha, venham aqui, fiquem aqui comigo por 1 hora, vigiem comigo, porque minha alma está profundamente triste. E Jesus sai um tiro de pedra, né? Uma distância de um tiro de pedra, um campo de um estádio mais ou menos, e quando Jesus volta, acha os amigos o quê? Dormindo. A hora que mais precisava deles, acordado, vigiando, os caras estão dormindo. Era amigo. Então essa graça não me impede de ficar decepcionado com os meus amigos. Jesus quebrou amizade, rompeu amizade por causa disso? Entenderam? Então a graça de Deus não me impede da necessidade de amigos. A graça de Deus não me impede de sofrer decepção com os amigos. Mas a graça de Deus se revela curando o meu coração das decepções, me dando entendimento e discernimento para eu saber lidar com os meus amigos. Se você entendeu, diga amém. Então eu quero convidar você a olhar nesse sentido. Ou seja, a graça de Deus na vida de Paulo fez Paulo entender que o João Marcos errou. E que depois ele rejeitou. Errou também. Mas a graça de Deus leva um conserto, restauração. E agora ele pode dizer: Timóteo, traz João Marcos. Vamos orar? Vamos orar. Vamos viver a nossa vida. Como que nós vamos aplicar isso na vida? Quando eu comecei a mensagem, eu perguntei quem já foi decepcionado por alguém. Ou alguém, se você fez assim. Eu quero convidar você a olhar essas pessoas agora com outros olhos. Eu quero convidar você a olhar essas pessoas com os olhos da graça de Deus. De outra maneira, amém? E que Deus te permita ser enxergado por essas outras pessoas também com os olhos da graça.
que mais? Dá uma olhada para o irmão, para a irmã do seu lado. Dá uma olhadinha. Como que a graça de Deus se manifesta? Como que a graça de Deus se revela? Eu aprendi que graça de Deus tem cara, rosto. Que graça de Deus tem cheiro. Que graça de Deus tem peso, tamanho. Eu aprendi que graça de Deus tem nome. Graça de Deus tem nome. Quem foi graça de Deus na vida de Paulo? Lucas, Timóteo e João Marcos. E com certeza, na vida destes, Paulo também foi graça de Deus. Aos nomes da graça de Deus nesse momento na vida de Paulo: Marcos, Lucas, Timóteo. Pense agora nos nomes de pessoas que têm sido graça de Deus na sua vida. Quem hoje tem sido graça de Deus na sua vida? Você pode pensar assim: minha esposa é graça de Deus na minha vida. Meu filho, minha filha é graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, graça de Deus. Amém? Graça de Deus tem nome. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, quero te agradecer, quero te louvar. Aprendemos tanto, Senhor, nas Escrituras. Aprendemos tanto, Senhor, na Tua Palavra. Senhor, nos ajuda a ter esta palavra guardada no nosso coração. Senhor, nós reconhecemos nossas limitações, imperfeições, e que talvez nos anos e na história de nossa vida, assim como nós já fomos decepcionados por pessoas da nossa amizade, do nosso convívio, da nossa intimidade, Senhor, da nossa família, nós também já decepcionamos pessoas. Ainda que intencionalmente pessoas podem ter ficado decepcionadas conosco, como nós ficamos com outras pessoas. Mas eu quero vir a Ti com os meus irmãos e irmãs aqui nesta noite, dizer: Pai, nos perdoa. E perdoa aqueles que de alguma maneira nos decepcionaram. Nos perdoa quando deveríamos ter sido bênção na vida de outros e não fomos. Perdoa aqueles que deveriam ter sido bênção nas nossas vidas e não foram. Restaura, Senhor, nossas vidas, nos cura e cura também aqueles que por nós foram feridos, foram machucados, se decepcionaram. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a consertar e acertar nossos relacionamentos nesse sentido. Pai, eu quero Te dar graças por aquelas pessoas que o Senhor tem colocado à nossa volta e tem revelado e manifestado Tua graça para conosco. Eu quero Te dizer, Pai, eis-nos aqui, para que o Senhor possa também nos usar na vida de outras pessoas, para que olhando para nós, elas possam reconhecer a Tua graça através de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é que oramos, colocando agora tudo isso nas Tuas mãos. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, você que passou, quem sabe, o nome de várias pessoas na sua mente, que em algum dia na sua vida lhe decepcionou, elas deveriam ter sido bênçãos na sua vida, não foram, ou você de alguma maneira não experimentou isso. Eu quero convidar você a entregar estas vidas ao Senhor, liberar perdão sobre essas vidas, e você estará abençoando essas vidas agora em nome de Jesus. Quero convidar você a lembrar das pessoas que têm sido graça de Deus, tem sido manifestação desta graça de Deus na tua vida, e dizer: obrigado, Senhor, por este irmão, obrigado, Senhor, por esta pessoa, obrigado, Pai, porque o Senhor a colocou no meu caminho e eu tenho sido abençoado por esta vida. E agora faz uma oração comigo e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu coloco minha vida nas Tuas mãos.
Me usa, Senhor, para manifestar a tua graça na vida de muita gente. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Leide, você vem aqui para ministrar um louvor, para a gente cantar mais um louvor ao Senhor. Se você compreendeu bem essa palavra, diga amém. Foi útil? Aplica ela na sua vida, né? Às vezes, a pessoa que está bem do nosso ladinho, é a pessoa que numa hora pode nos decepcionar, mas na outra é a pessoa que vai fazer um grande bem para as nossas vidas. Não é verdade? Eu quero convidar você, mais uma vez, a olhar pelo menos a pessoa que está perto de você. Diga assim: eu quero ser graça na tua vida. Em nome de Jesus. Coisa boa quando a gente pode fazer isso, não é? Vamos louvar então o Senhor com esse cântico. Aí, ó. Darcy foi uma graça agora, foi lá e ajudou a Cleide né? E que graça. O pastor estava falando de tantas pessoas, né, que nos decepcionam, outras que nós decepcionamos. Eu estava me lembrando desse canto que não existe nada melhor do que a gente ser amigo de Deus. Esse nunca decepciona, nós é quem decepcionamos ele, né? Vamos cantar junto, não sei se o Amir tem a letra dessa música, Amigo de Deus? Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, bom pastor, de nosso Deus e Pai, Deus conosco, Deus presente, e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, então seja assim conosco, com os nossos amados, com aqueles que o buscam, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe, bom restante de semana.